o Sebo Albernon tão orgulhosamente apresenta Ufologia de Quintal, a maior bagunça ufológica da galáxia. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Olha só, hein, depois de um longo e tenebroso período de pausa por conta do Aedes aegypti, eu e Dudes estamos de volta. Está de volta com vocês o Ufologia de Quintal, Ufologia de dengue, né? Ufologia que ficou dengoso nesses últimos tempos. Ficamos impossibilitados, mas voltamos, estamos de volta. Aqui está com você novamente eu e Dudu, esse que vos fala, Cleitão, e Dudu, o nosso pequeno Olhos Amendoados. Dudu, vamos lá, Dudu, chega junto, cheio de alegria, cheio de felicidade. Dudu que venceu a dengue. Dengue que é epidemia no Paraná, né? Virou uma epidemia aqui no Paraná. Dudu que venceu a dengue também. Chegue junto, dê o seu alô para a galera. Fala, menino Cleiton, fala, galera do Ufologia de Quintal. Rapaz, o negócio apertou pra gente aqui, viu? Pô, eu vou te falar uma verdade, foram 2 semanas terríveis, cara, tenebrosas. Eu não desejo a dengue para o meu pior inimigo. Eu não desejo a dengue para essa pessoa. Porque, meu amigo, olha, eu posso garantir para você, foi febre, foi coceira. Teve 3 dias ali que eu fiquei acordado, porque eu queria dormir e não conseguia dormir. Eu queria dormir, mas eu não conseguia dormir. Coceira, febre, olha, coceira, foi de um tudo. Foi 2 semanas tenebrosas. E aí, gente, o Ufologia de Quintal teve que dar uma pausa, porque não tinha a menor condição de trabalhar. Não tinha. O Cleiton não tinha cabeça para editar, eu não tinha cabeça para gravar ou para assistir qualquer coisa. Sabe quando você está num nível, Cleiton, que você está assistindo TV, mas você não sabe nem o que está passando na TV? Você não está prestando atenção. Não sei, eu assisti muito a TV, muito YouTube, muito tudo, e se você me perguntar o que eu assisti, eu não sei. Foram 2 semanas deletadas do meu cérebro, e graças a Deus passou. Agora eu tô tomando banho de repelente todo santo dia, porque, velho, eu não quero pegar esse tal de dengue nunca mais na minha vida, cara. Foi muito ruim mesmo. Então, realmente, você que escuta o Ufologia de Quintal, nos desculpe, mas realmente não tinha condições. Aqui no Paraná o negócio tá feio mesmo na dengue, Cascavel em especial, tá horrível. Então, a gente teve que dar essa pausinha mesmo, foi forçada, mas não teve o que fazer. Mas estamos voltando e se tudo der certo, agora vamos fazer sem pausas. Vamos tentar tocar até o final do ano. Como você já percebeu, né, a princesa do menino Evandro não está aqui, então vou fazer as vezes dele. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês, né? Vamos aqui a mais um episódio maravilhoso, e hoje sim falando sobre ufologia, que é o que eu sei que você do Ufologia de Quintal gosta pra caramba. Então, bora, Cleiton, vamos lá. Lembrando que o Ufologia de Quintal, menino Cleiton, ainda está à venda, hein? Essa semana tivemos aí, apesar da dengue e tudo mais, tivemos aí conversas com o menino Jeff Bezos, mandou um tweet pra mim, perguntando se de repente a gente podia fechar por 42 bilhões de dólares, e eu falei que não, Ufologia de Quintal tem que se valorizar. Ufologia de Quintal. Não, tá certo, 42 não bilhões, assim. Tá pensando que é o quê? É isso. Comprou o Twitter por 44, vai querer comprar a gente por menos? Não dá, né, meu jovem? Que é isso? Então, tá? Mas se vocês quiserem fazer parte aí do Ufologia de Quintal, quiser fazer um Pix, né? O Pix começa em torno de 50 mil reais. Você sabe que teve uma moça que mandou no Instagram? Eu lembrei agora, não vou lembrar o nome dela, mas ela com certeza ela escuta o Ufologia de Quintal, e ela mandou uma mensagem pra mim lá no Instagram e falou assim: puxa vida, eu queria tanto ter 50 mil reais pra poder fazer parte aí do Ufologia de Quintal. Eu falei, meu Deus do céu, o que é uma pessoa querer desperdiçar a própria grana, né? Mas tudo bem. Não, mas tem gente que gosta de gastar dinheiro de bobeira, né? Tá certo. Bom, então é isso aí. Você acabou de ouvir aí as notícias ufológicas, acabou, né, de ouvir aí as elucubrações de Dudu sobre a venda do Ufologia de Quintal. Isso foi trend top no Twitter essa semana passada, né? Semana passada foi trend top no Twitter, a venda do Ufologia de Quintal. Então o negócio tá ficando aí, o bicho tá pegando. Então muita gente pedindo.
o Pix para comprar para virar sócio do Ufologia de Quintal. Muita gente. Isso aí é algo que tem uma tendência, né? A tendência é que isso se consolide nos próximos meses aí. Mas vamos embora, né, gente? Vamos embora. Vamos em frente que atrás vem gente. Ufologia de Quintal. O que nós temos agora, então? Nós temos um caso. Hoje, we have the case. Qual que é o nosso caso hoje? Hoje nós temos um caso... Eu diria que era o caso de Caçapava. OVNIs em Caçapava. Caçapava Velha. Caçapava Velha. Né? Caçapava, olha só. que não é a cidade de Caçapava lá que tem ali no centro de São Paulo, né? O bairro do centro de São Paulo, ali na região de São Paulo, mas está muito mais ali para o Vale, né? Para a região de Vale ali paulista. Tá? Vamos lá, então Caçapava Velha é um município que está em São Paulo. Ele está mais ou menos ali, para você que é de São Paulo aí, ele está mais ou menos entre São José dos Campos e Taubaté. Tá? É uma cidade que está a 560 metros de altitude. Então, portanto, ela está ali. A gente sempre fala um pouquinho de geografia, né, cara? Para não perder o costume. Quando nós falamos dessa cidade, ela está ali no que nós chamamos de domínio morfoclimático de mares e morros. O que é isso, cara? Meu Deus do céu. Poxa vida, hein? Isso é mostrar que tem um diploma mesmo esse jovem, hein? Parabéns. Diploma é o que não falta, só não sei trabalhar. Diploma a gente tem bastante. Bom, aí o que acontece? Está lá então no domínio morfoclimático de mares e morros. É uma região, gente, que tem... que é muito suscetível, né, a nevoeiros, porque tem bastante umidade, principalmente na época de calor. No inverno ela diminui um pouquinho essa umidade, mas durante o verão ela tem bastante umidade. Então Caçapava, né, é o caminho do mato, ali, o caminho da serra. Então nessa região aí, é uma região de serras mamelonares. O que é isso, Dudu? Serras mamelonares? É uma característica muito importante do domínio de mares e morros, que é as serras que tem ali, ó, a Serra do Mar, né, Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço, são serras que têm o formato de meia laranja. Tá? Então, para você que está ouvindo aí, é uma característica daquela região. Então, a influência dali é quase, eu não vou dizer que é tanto, tem gente que diz, tem alguns geógrafos que falam, né, que... Mas eu não sei, eu acho que não dá para colocar tanto assim, não. Mas a maioria algumas das pessoas aí é comumente aceito que tem uma grande influência ali do tropical de altitude, por causa dos 500 metros acima do nível do mar. Né? Eu não sei, não vou discutir sobre isso, mas é o tipo de clima que nós vamos ter ali. Um verão mais chuvoso e quente, e um inverno chegando ali, Dudu, né? Registrando temperaturas mínimas ali de 9, 10 graus. Então é uma região que tem uma boa amplitude térmica anual. Tá? O que mais que nós temos ali? O que mais que nós vamos ter daquela região? É uma região que ela é ocupada por indígenas, como todo o Brasil, né, cara? É difícil. Não dá para você dizer no Brasil uma região que não era ocupada pelo indígena. Afinal de contas, os indígenas eram dono disso aqui tudo. Até os europeus chegarem, era tudo dos indígenas. Né? Aliás, uma das grandes contradições, né? É dizer que os europeus chegaram aqui e descobriram uma região que já tinha gente. Descobriram um lugar que já tinha dono. Um lugar que já tinha dono. Poxa vida, que coisa, não? Mas tudo bem. Aí o que nós vamos fazer? Né? O que nós vamos dizer? Não dá para dizer nada. Mas, ok, vamos embora. O que vai rolar então? É nessa região de Caçapava, tá? E aí eu tô falando, né, nesse momento aí, a hora, o momento que isso vai acontecer, é um outro momento da nossa história, né, Dudu? Porque hoje em dia, por exemplo, toda aquela região paulista, toda aquela região, né, de São Paulo como estado, né, cara, que é uma grande metrópole. São Paulo é uma cidade global, né? São Paulo é uma cidade global. O que é uma cidade global? Uma cidade global é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. E só São Paulo tem isso. Estima-se, Dudu, que a região metropolitana tenha mais de 23 milhões de habitantes. Toda a região metropolitana. Isso é mais do que muito país no mundo, né? Sim, cara. Aí você imagina, é gente que não acaba mais. Pra se ter uma ideia, o Uruguai deve ter o quê? Uns 3 milhões de habitantes? Eu não vou conseguir te falar isso assim na chapa, né? Mas, cara, o Uruguai tem um problema bem grande, né? Que na atualidade, nesse momento que nós estamos,
que o Uruguai ele tem a diminuição da sua população, ele tem o envelhecimento populacional. Acertei. O Uruguai tem aproximadamente 3,4 milhões de habitantes. Então, assim, não, só estou comparando que um país inteiro, que é o Uruguai, né, ele tem 3,4, enquanto a grande São Paulo vai ter perto de 20 milhões de habitantes. Então, quer dizer, São Paulo sozinho cabe aí seguramente uns 5 Uruguais. O Brasil é muito grande, né, cara? O Brasil é muito grande. Não dá para nós não temos. A maioria dos brasileiros não tem noção do tamanho do que é o nosso país. Nosso país é simplesmente imenso, imenso. Então é aquilo que eu estava falando aqui. A maioria das pessoas não tem noção. E nós estamos falando ali de Caçapava, né, que é dessa região. Então o que vai rolar, né, cara? Isso aí vai acontecer, esse fato, né, na década de 1970. Isso aí vai rolar em 1979, cara. Estima-se aí que isso aconteça em um domingo desse ano. Então, da década de 70, 79, é um período também que a gente tem bastante coisa acontecendo, né, Dudu? Bastante caso ufológico. Né? Aqueles momentos das ondas ufológicas, década de 70, década de 80, início da década de 90, né? A gente tem bastante coisa acontecendo. Então, o que vai rolar? Nós estamos falando, então, de mais do que um avistamento, né, cara? Um contato ufológico na década de 1970, tá? Então vamos lá, então. Quem é o ator principal disso aí, né? O ator principal é o senhor Benedito Cristóvão da Silva. O senhor Benedito que atendia por alcunha de canhoto, hein, Dudu? Olha só o nome. Olha aí, hein? Olha só então, estamos juntos, senhor Benedito. Estamos juntos. Afinal de contas, eu sou canhoto, sou sinistro. Olha só, então o senhor Benedito, ou o senhor Dito, também conhecido pela alcunha de canhoto. Canhoto, né, cara, que canhoto costuma... Eu vou falar de uma área que eu conheço. Canhoto, quando toca instrumento musical, rapaz, é complicado, hein? É complicado. Canhoto, quando toca um bom violão, um bom cavaquinho, olha, é um negócio... O que não é o meu caso, mas tudo bem. Bom, alguma coisa o senhor toca por aí, mas vamos lá. O seu Benedito, tá? O seu Benedito, ele trabalhava, né, em uma fazenda, como era muito normal, né, Dudu? Na década de 70, no final de 70, é que o Brasil se torna um país urbanizado. Até 1940, poucos anos antes, o Brasil era um país que tinha a maior parte da sua população na zona rural. Era um país rural, né? E aí, já no final da década de 70, o Brasil acaba o seu processo de urbanização. Mas ainda tinha muita gente trabalhando na área rural. E o seu Benedito não era diferente. Segundo ele não, é claro que é verdade, né? Por que ele vai mentir por causa disso? Tem gente que mente fazendo diploma aí, né? Você lembra um aqui, rodou o Brasil inteiro aí, com diploma de Harvard, diploma de não sei mais da onde. Tem. Lembra, isso né? acontece, claro. Aí, o camarada foi lá e falou que dava curso em Harvard e fazia, acontecia, e o cara, na verdade, só fez um curso online por Harvard e já era o grande, ou se não o outro, lembra que só se matriculou em Harvard? O cara foi lá e se matriculou e falou, não, eu sou formado lá. Os caras falaram, mas cadê teu diploma aqui? Não, diploma é outra coisa. Tá lá, eu matriculei num curso online, tá bom. O cara, não, diploma não, você quer demais. Diploma é coisa capitalista. Você vai querer que eu mostre pra você que eu sou formado por Harvard? Isso é ultraje, como que você quer que eu te Você não confia em mim? Pois é. Complicado. Mas ele vai falar o quê, né? Ele cursou até o 3º ano do ensino fundamental só, o 3º ano do chamado ensino primário na época. Que era diferente, né, cara? Vamos combinar, né? Um cara na década de 70 que tinha o 3º ano, ele dava de mil, dá de mil, e muita gente hoje que tem diploma, hein, Dudu? Muita gente tem diploma, hein? Principalmente matemática. Você sabe que eu já comentei aqui, né? Meu avô é analfabeto. Vai tentar lograr o velho com matemática pra você ver. Não passa a perna no velho nem matando. Tá boada isso aí, até a parte que ele fez, rapaz, destruía todo mundo. Tem um moleque aí de ensino médio hoje que não chega aos pés pra fazer conta. De cabeça aqui, ó, já, não, peraí, 9 fora e papapá, e não sei o que. Então, realmente, era diferente, era uma outra época, era muito mais difícil, né, o acesso pra escola, porque você tinha regiões ali que você ia ter um professor só, uma professora, né, então que dava ali conta de quase todo o ensino fundamental.
mas o pessoal ali acabava aprendendo o básico ali do escrever, do fazer a continha do dia a dia para fazer as contas ali junto com com o mercadinho ali do local. Então o camarada saía sabendo ali o básico que precisava para poder trabalhar, né? E aí e aí é o seguinte, então, ele era um cara esperto, trabalhador, trabalhava na roça, vamos dizer assim, né? Trabalhava na fazenda. Na casa dele, na casa dele, ele não tinha luz elétrica, que era também muito normal, né, Dudu, naquela época. Muito Eu comum. lembro do meu bisavô, ele morava em Cubatão, no famoso Sítio das Neves, não sei que é aí da região aí de Santos, aí, Cubatão, Praia Grande, já deve ter ouvido falar. Meu bisavô morava sozinho no Sítio das Neves. Então não tinha luz, não tinha nada, Dudu. Chegava às 6 horas da tarde e acabou. 6 horas da tarde, todo mundo para casa, né? Já foi, já era. Tomar banho, Hoje jantar e mesmo eu dormir. tava conversando com um senhor ali na rua aí, e ele tava me contando da época que ele não tinha geladeira, como é que eles faziam o porco na lata. Isso era muito Matava o comum. porco e colocava ali cabanha e tal, não sei o que, e ele me contando todo faceiro, porque não, aquela época que era bom, e o porco ficava melhor, que não sei o que e tal. Então era outro período, né? Era Viver outro sem momento. energia elétrica hoje em dia, quando acaba a luz aqui, você já fica mais perdido que barata Desespero, tonta, é né? o desespero. Mas na época não. Então ele tinha tudo, né? Ele tinha todo esse pano de fundo. Então ele era uma pessoa, Dudu, como todas as pessoas que trabalhavam, né, no campo naquele período e até hoje, que dorme muito cedo e acorda muito cedo também, Dudu. Primeiro porque ele não trabalhava muito perto na casa dele, né? Muito perto de casa. Ele trabalhava um pouquinho, né? Guardado as devidas proporções, um pouco longe de casa, por isso ele acordava muito cedo. E porque o trabalho dele também, Dudu, era cuidar dos animais, tá? O trabalho dele era dar ração para os animais. Então era uma fazenda. A gente sabe que numa fazenda, antes da grande mecanização que o Brasil sofreu na década de 80, as fazendas tinham vários funcionários, cada um tinha uma atividade. A atividade do seu Benedito, do canhotinho, né, do seu canhoto, era fazer o que? Era alimentar o gado. Então ele chegava na fazenda muito cedo, ele tinha um tratorzinho e uma charrete. Na parte da charrete de trás, Dudu, ele enchia de capim, era um capim chamado napier, né? Eu não sei se é assim que se fala, mas acho que é o capim napier. Que o que acontece? Era um capim específico que eles armazenavam, tá? Armazenavam, deixavam guardado, e quando ia utilizar, eles iam lá, cortavam e levavam pro gado. Então ele ficava guardado, cara. Às vezes 1, 2 anos. Então eles iam comprando, iam produzindo, né? Iam retirando e guardando, acumulando aquilo lá. Então eles tinham uma boa reserva. E aí o que acontecia? Conforme ele fosse precisar usar, ele ia lá, cortava, abastecia a carretinha, chegava bem cedo, e ia lá onde o gado estava e colocava nos coxos. Então tinham vários coxos dentro da fazenda. E ele, o trabalho dele era chegar bem cedo. E você sabe, Dudu, você é um rapaz, né, que é um rapaz urbanizado, mas é um rapaz que conhece muito bem a zona rural. Então você sabe que a criação ela acorda cedo. Criação não tem, cara, não tem sábado, não tem domingo. Criação não tem Sim. feriado. Não tem feriado. Não tem feriado. Não tem, o cara é todo dia, né? É Tem que estar todo todo dia na lida. E a criação acorda cedo. Os gados, né? O gado, galinha, porco, tudo que é criação, né? Acorda cedo. E ele, então, a função dele era essa: chegar muito cedo, né? De madrugada, né? É. De madrugada. Ele tinha que acordar, bem dizer, ainda era noite ainda, era madrugada. 3, 4 horas da manhã. É isso aí, porque o turno dele era esse. Né? O turno dele era na madrugada. Então ele tinha que chegar muito cedo. Tá? Ele tinha que chegar muito cedo, então ele acorda. Por isso que ele dormia muito cedo. Né? Até porque o volume era grande, né? Pra ele fazer sozinho, né? O trabalho, então. Porque pelo que consta aqui, tinha mais de 33 coxos, né? Pra ele colocar. Então, isso aí dá um serviço do caramba, né? Até colocar dentro do tratorzinho ali e sair passando um por um. Isso aí gasta um tempo, né? É pesado, né? Um serviço pesado. É isso aí, cara. Então, assim, ele, aquilo que eu falo, ele na época, ele não morava tão perto. Por quê, cara? Dava uma caminhada ali de 20 minutos, meia hora, velho, até em casa. Então não é pertinho.
É uma caminhada de 20 minutos, não é perto. Ele ia pro trabalho, ele chegava lá, Dudu, no início da madrugada, tipo 1h30, 1h, 1h30 da Ah, manhã. mais cedo ainda. Não, sim, era bem cedo. Porque o que acontece? Ele tinha que preparar o rango, preparar Ge- ali para servir nos coxos. Geralmente o pessoal que morava perto de grandes fazendas, assim, que trabalhava, eles geralmente tinham um sítiozinho deles ali do lado da fazenda, né? É isso aí. Então, às vezes o pessoal, eu não sei se era o caso dele ali, pelo que parece no relato, parece que é mais ou menos isso, né? Ele tinha um sítiozinho ali, uma propriedadezinha dele, onde ele plantava ali os seus, né, Isso, tinha uma seus hortazinha legumes, ali, uma tinha a coisa. hortazinha e tudo mais, aí ele saía dali, deixava ali e ia trabalhar na fazenda. Aí sim, trabalhar para um cara que tinha a grana na época, né? O dono do capital. Aí chega, Exatamente. né? Aí chega o seu canhoto lá. Vai chegar lá por volta de 1h pouca da manhã. O que ele faz então? Chega, né? Ali que não era a propriedade principal, é onde ficavam ali os mantimentos dos animais, né? Como se fosse hoje o estoque, né? Então tá ali a área para fazer toda aquela projeção, toda aquela arrumação. Ele chega lá, acende tudo, vai lá dentro, vai no escritório, né? Dá uma olhadinha, deixa tudo aceso também, tudo preparado. Vai lá, pega o tratorzinho, engata a carreta, tá? E vai sair para pegar o capim, né? Então monta tudo aquilo direitinho, montou a carretinha, colocou tudo o capim. Senta no trator e vai ligar. Aí, Dudu, aí que começa o bicho pegando. Diz o seu canhotinho que quando ele senta na carreta, né? Quando ele senta no trator, montou ali direitinho, tá tudo arrumadinho. Quando ele senta no trator, ele vai notar uma presença em cima da carreta. Ou seja, cara, ele subiu para dirigir e nesse momento ele percebe que tem alguém sentado na carreta. Agora imagina um negócio desse, Dudu. 1h30 da manhã, você sozinho no meio do mato. Começa a ligar as coisas, prepara para trabalhar, para sair, daqui a pouco você... Sabe aquela que você sente que tem alguém atrás de você? Eu já ia pensar que é visagem, né? Eu já ia pensar que é assombração. Já ia pensar que é algum morto que tá querendo se comunicar, querendo mandar uma mensagem, você sabe? Aquelas mensagens sempre. Eu não sei como é que era na tua família, Cleiton, mas a minha família sempre tinha o meu avô, meus dois avós, né? Até é que um já é falecido, mas ele sempre contava as histórias do povo, dos antigos, que de repente aparecia para para falar alguma coisa, falar, ó, tinha um pote de dinheiro que tava debaixo da pia da cozinha lá, volta lá para buscar, ia ser aquela coisa assim. E esse povo só aparecia de madrugada, né? Nunca tinha um assim, tipo, vou aparecer aqui meio-dia, entendeu? Não, Cara, olha assombração só. é que hora? É de madrugada. Não tem uma assombração que aparece meio-dia, nunca vi. Meu pai conta muita história do sítio do meu bisavô, cara. Do sítio do meu bisavô, do pai do pai dele. Meu pai conviveu bastante no sítio dele. Meu pai e os primos dele, né? Conviveram bastante lá. E ele conta cada uma, Dudu. Cada uma que eu vou te dizer, cara. É de arrepiar o cabelo. Ah, eu quando era moleque eu adorava escutar essas histórias, né? Eu tinha um tio avô, que é também falecido já, e ele gostava de contar, só que assim, depois que você fica mais velho, que você sabe que ele inventou boa parte das histórias, né? Mas ele contava cada história. Cara, eu ficava eu e minha prima, a gente ficava sentado ali no colo do meu tio avô, e ele contava aquelas histórias de assombração e não sei o que, e ele tinha o dom da conversa, sabe? Oratória, Ele era um cara que, puxa vida, tinha que ser ele tinha que ser vivo pra viver essa época de podcast, pra gravar aquelas histórias dele, porque era muito divertido, assim, ele sabia contar e ele sabia fazer você pular da cadeira de susto, assim, sabe? Ele sabe aquele cara que Sim. vai contando a história, vai criando uma Vai tensão, vivendo, né, cara? e Vai não sei o que, vivendo. você vai vivendo a história, dali a pouco ele, pum, vem o ápice da história, você pula da cadeira, mesmo se você não tá vendo o negócio, você fala, pô, sentiu a assombração ali. Ele era desse jeito, cara, é muito bom. Eu gostava demais dessas histórias. Talvez seja por isso que a gente gosta de falar de ufologia, né? Mas Por causa desse são, tipo de coisa. porque são casos, cara, que nem esse caso aqui, olha só. Aí nós vamos ver que ele tem aquele sentimento, que tem alguém ali sentado, e ele olha, cara, ele olha e, porra, e tem um cara sentado ali, velho. Ele vai falar que o cara tem mais ou menos 1,80 m. Por quê? Ele tira por ele. O canhoto ele tinha 1,70 m
Era uma pessoa morena de 1,70 m, forte, porque era um trabalhador braçal, lidava com o trabalho de roça todo dia, então era um homem forte, né, de 1,70 m. Ele fala, cara, o cara era uns 10 centímetros mais alto que eu. Ele vai olhar e vai falar, era uns 10 centímetros mais alto que eu. E ele vai falar, né, isso aí, palavras dele, abre aspas para ele. Essa pessoa era aparentemente semelhante à nossa gente. Tinha aproximadamente 1,80 m de altura. E estava com a cabeça coberta por um capacete não transparente. Ou seja, o cara sentou ali do lado, mais alto que ele, mais ou menos 1,80 m, olhando para ele, com um capacete. Ele vai dizer que a roupa dele parecia um macacão, com tecido folgado e brilhante. Lembra, Dudu? Você vai lembrar que é da sua época. As calças que o MC Hammer usava. Can't touch this. Lembra? As calças do MC Hammer. Aquelas calças folgadas e brilhantes. Ele vai dizer que o macacão dele parecia com isso. Parecia não, era um tecido folgado e brilhante. E capacete na cabeça. Agora imagina, Dudu, 1h30, 2 horas. O ET. Um ET, já estou visualizando. O ET de capacete e boca de sino. Meu irmão, agora tu imagina, Dudu. 2h30, 3 horas da manhã. Tu chega, tu tá lá trabalhando, de repente tu coloca pra ligar ali a carretinha ali, coloca pra ligar ali o trator, de repente tu olha pra trás. Quem que é assim? Já é a tarefa já do Ricardo, nosso memeiro oficial, fazer um ET de boca de sino. Se vira, Ricardo. Então imagina, né, cara? E ele vai dizer que, pô, nessa hora aí o que é interessante é o seguinte, o cara tava lá MC Hammer, quem touches, não sei o que, pá. Quando, de repente, ele pega com a mão, ele trazia ali com ele, né, um negócio que ele vai dizer que era como se fosse um farol, cara. Que parecia um farol de automóvel. Ele vai dizer que era uma haste curta, como se fosse uma lanterna. Uma hastezinha curta e a parte onde tem a lâmpada do tamanho de um farol de automóvel. Me lembrou aquelas lanterninhas que a gente comprava do Paraguai, lembra? Sim. Aquelas que eram com pilhazinha que você... Sim. Era um faroletezinho só, que só ficava mais piscava do que iluminava aquele negócio. Eu lembro. Uma luzinha branca, horrível. Então, ele vai falar sobre isso aí. O cara tira aquilo ali, né? Aí o que acontece, cara? Ele tira e passa essa luz e direciona essa luz pro canhoto, cara. Pro canhoto. Aí o que acontece? Ele vai dizer, o Benedito diz que na hora que isso acontece, ele fica já meio estonteado, entendeu, Dudu? Como se ele ficasse meio desbaratinado. Ele vai falar assim, ó. Eu fiquei em outro estado, subserviente, fiquei ruim, quando aquela luz me foi dirigida. O que ele diz? Ele diz que ele fica meio sem saber o que fazer, sai dali, senta no trator, liga, e o cara faz um gesto pra ele, cara. Como quem diz, ó, segue adiante, toca à frente. É quase como se ele tivesse tomado o domínio da mente do seu Benedito. Né? Justamente. Como se falasse assim, não, agora a partir de agora você vai seguir os meus comandos. Isso me lembrou aquela... Agora seria bom se tivesse um biólogo aqui, que tem não sei se você já viu, eu já vi no YouTube, né? Então eu vou falar com certeza de orelhada e bem ruim, mas tem um inseto que invade as baratas e aí ele faz a barata fazer o que ela quiser, assim, tipo, ele toma conta do cérebro da barata, até que a barata não presta pra mais nada, isso é um parasita, né? E aí ele manda a barata pra esquerda, vai pra esquerda, a barata vai pra direita, vai pra direita e vai seguindo. E me pareceu que foi isso que esse alienígena boca de sino aí fez com o nosso amigo Benedito. Ele vai então, né, a partir daí ele vai pegar, liga o trator e vai-se embora, tá? Vai, né, pegar, dirigir mais ou menos uns 20 minutos ali, né, vai dirigir ali uns 2 quilômetros e pouco, até onde estavam a criação, até onde estavam os animais. Então a partir dali, ele vai chegar, né, onde estavam os coxos, tudo, ele desce, aí aquilo que você já falou, né, mais ou menos 36 coxos,
É bastante coisa, né, cara? E ele vai começar, tá? Aí ele desceu, o carinha que tava com ele, o MC Hammer desceu também, tá? E ficou ali mais ou menos 1 metro e pouco dele, só observando, Dudu. Só observando. O canhoto ia lá, pegava o capim e ia colocando, distribuindo nos coxos. Ele tinha que fazer isso, né? Ele tinha que fazer isso mais ou menos 3 vezes, cara. 3 vezes. Então ele tinha que passar, encher os coxos. Aí na hora que ele chegasse no último lá, o primeiro tinha acabado. Ele voltava e enchia de novo. E aí... O bicho come. Cara, come, né, cara? Come e ainda vai ruminar, né? É. Não, os caras vão ruminar. E ele tinha que fazer isso mais ou Servicinho menos 3 vezes. Tá? Então ele ia para... Tudo bem. E nisso aí, cara, o MC Hammer ali só olhando. Só olhando. Desceu, ficou perto ali e começou a olhar. Aí, né, o que ele faz enquanto é isso? Ele fica ali com aquele farolete ali, com aquela lanterninha ali do Paraguai, né, iluminando o farol, o farol. Iluminando ali o trator, a carretinha, o cara trabalhando e só observando. Dudu, parece uma pesquisa de campo, velho. É uma pesquisa de campo. O cara tá simplesmente na verdade, assim, na hora que você terminar de contar o relato, já dando um spoiler, né, pro pessoal, cara, não tem outra explicação que não seja uma pesquisa. Né? Não tem outra explicação, porque assim, eu vou tecer um comentário a respeito desses estagiários aí, porque é uma coisa meio sinistra, assim, meio nada a ver, mas só pode ser pesquisa de campo. Só pode ser uma observação. De tipo, cara, vamos no interior lá no Brasil e vamos ver como é que é o trabalho, como é que é a vida de um trabalhador aí rural que tá trabalhando agora, nesse momento, sabe? Como é que era o nome daquele programa que tinha? O maravilhoso, o melhor de todos, o Comando da Madrugada. Lembra que no Comando da Madrugada... Vem comigo! Vem comigo! E aí ele pegava, assim, às vezes um trabalhador, assim, um lixeiro. Vamos ver como é que é a vida do lixeiro. Entendeu? Aí tinha lá, não sei o que, seguia o cara e mostrava como é que era a vida do camarada. Era isso, entendeu? Era o Comando da Madrugada ufológico. Eles vamos lá ver na Terra como é que funciona esse negócio, porque não tem explicação. Cara, é um lance, assim, muito interessante. E ele tá lá, né? Tá lá trabalhando. Vai, vem, aquele negócio todo. Quando, de repente, o MC Hammer faz um sinal pra ele, né? E ele vai dizer assim... Não é o MC Hammer. É por isso que ninguém leva a sério esse podcast. A gente dá apelido pro ET. Mas se sou eu, o Benedito, já fala: ô, seu Hammer, qual que é? Fiquei surpreso. Você pode cantar um pouquinho aí enquanto eu tô trabalhando? Por isso que eles não fazem sucesso. Pedia pra ele cantar, né? Quem curte? Mas tudo bem. Enquanto ele tá lá e faltava mais ou menos 3 coxos pra ele acabar, aí o Hammer faz um sinal pra ele. Tipo, peraí. Sabe, tipo, manja, tipo aquele cara lá das pegadinhas, tipo o João Kleber. Para. Tipo o João Kleber. Fez um para tudo pra ele e vai fazer um gesto, ele vai entender como que fosse pra subir. E aí ele joga a luz de novo no rosto do canhoto, cara. Ele, com a visão ofuscada, né, jogou aquele facho de luz nele, ele não via mais nem o Hammer, nem o trator, nem carreta, nem mais porcaria nenhuma. Ele já tava, ele saiu de si. Quando ele volta, ele vai estar em outro local da estrada. O que o cara fez? O cara falou: agora é o seguinte, apaga, bem dormido, 1, 2, 3, pá. Falou bem dormido pra ele, 1, 2, 3. Ele apagou. Quando ele acordou de novo, ele já estava em outro lugar da estrada, em outro local, antes da entrada da fazenda. E aí ele vai dizer que tinha um aparelho, tinha uma nave, um negócio flutuando, a mais ou menos meio metro do chão. Aí perceba, né, cara? O cara pegou, apontou pra ele bem dormido, 1, 2, 3. Ele apagou. Quando ele se vê de novo, ele tá longe de onde ele estava, porque aqui ele tá antes da fazenda, antes da entrada da fazenda, onde estava um objeto. Ele vai dizer que isso aí tinha mais ou menos uns 12 metros de comprimento. É grande. É grande, do tamanho de um jatinho. É grande. A maioria dos aparelhos que a gente ouve falar são menores. Tinha 3 metros de altura, mas aí por que também, né? Do tamanho do cara, 1,80 mais ou menos. Então não era só de Grace, né, cara? Não era uma
Não era uma expedição só de pequenos olhos amendoados. Então você não dá pra você colocar um cara de 1,80 m também numa navezinha, né, de 30 centímetros de diâmetro. E ele vai dizer, então, que ele tá ali, aquele negócio todo, mais ou menos 3 metros de altura. Estava com a parte da proa inclinada para baixo, então ele estava inclinado, tá? Onde tinha a porta, tinha uma escadinha que vinha até o chão para a galera descer, né? O desenho do que seria supostamente essa nave e tal, não sei o que, me lembrou muito. Então aí talvez depois o pessoal procura lá no Instagram, eu coloco lá no Instagram lá o desenho, né, que a gente achou aqui dessa suposta nave, mas me lembrou muito um ônibus espacial. Só que com a ponta um pouco mais para baixo, assim, como se fosse assim, o bico ali daquela parte do ônibus espacial um pouquinho mais para baixo. Mas um formato meio comprido, assim. Não sei se para você também te lembrou, Cleiton, Sim. Nesse formato. Bem nesse tipo de desenho, né? Nesse tipo de projeção. Ele vai falar que tinha focos luminosos, como se fosse faróis em volta. Vai dizer que era coisa pequena, 10 centímetros de diâmetro, mais ou menos. Vai dizer que tinha na cor vermelha, verde e laranja. Vermelho, verde e laranja. Mais ou menos meio metro, uma distância uma da outra. Era um aparelho que tinha bastante luz. Tá? O que vai acontecer? Ele vai dizer o seguinte, cara, a gente estava lá. Bom, a parte do pasto, onde o gado ficava, tinha a cerca. Se não fizer cerca, já era, né, Dudu? Se não fizer cerca, já era. O gado foge. Não tem como, né? O gado foge. E a cerca até dificulta de roubar também, né, cara? Não sei se tu vai lembrar, no ano passado, o cara pegou um bezerro e colocou dentro do carro, velho. Lembra isso aqui, velho? Acho que foi um aqui na nossa região, filho, acontece de um tudo. O cara roubou o bezerro dentro do carro, velho. Enfiou o bezerro dentro do chevette. Mas eu já vi, ninguém me contou, eu já vi um cara roubando um bezerro. Teve um dia que eu fui... teve aquela vez que o ano passado, quando vocês fizeram o podcast com o Renan, sim, lembra? Sim. Que eu tinha ido numa casa aqui no interior aqui e tal, passar o final de semana. E aí quando eu vejo, tá o cara com a moto, tá o cara puxando com a moto assim, puxando o bezerro pela corda. E daí tudo bem, eu não fiz nada, porque lógico, eu vou lá saber de quem que é o bezerro, né? Mas daqui a pouco passa o dono do bezerro procurando de casa em casa, perguntando se alguém tinha visto alguém puxando um bezerro pela corda. Meu Deus do céu. Aí a gente falou, não, viu um cara com a moto assim, assado. Eu falei, mas olha só, cara, aqui na nossa região, filho, é de um tudo que acontece. Então aí, né, ele tá cercado ali para guardar aquele negocinho todo. O que vai acontecer, cara? O canhoto vai notar que mais ou menos 10 metros, tá, de onde eles estavam, né, tinha mais 3 pessoas. Todas as 3 com o mesmo farolzinho igual dele. Tá? Todas as 3. E ele vai dizer que elas passaram pela cerca, Dudu. Elas passaram pela cerca. Elas ultrapassaram, cara, como se fosse o Visão. Manja o Visão do WandaVision, né? O Visão, o Avenger, que muda de intensidade. Eles passaram, cara, como fantasma. Passaram pela cerca. Aí ele falou eu tô doido, cara. Não tem outra coisa. O que tá acontecendo, meu? Os caras passaram como se a cerca, ele vai dizer assim, ó, era como se a cerca não existisse. E essa é uma das, assim, isso é que caberia a explicação do porquê que um negócio de 12 metros não faz estrago a olhos vistos, né? Não deixa um vestígio... Não faz barulho. Não, alguma coisa de 12 metros estacionou. Tá, então por quê? Porque talvez eles tenham essa propriedade de ultrapassar a matéria, enfim, de conseguir transcender, né? E de repente que eles estejam sendo vistos apenas porque eles querem ser vistos, né? Porque eles colocaram ali o Benedito para ver isso mesmo. Porque senão, de repente, nem essa parte da visão seria possível. Nem perceber ele ia, né? Não ia nem perceber, né, Dudu? Não sei se foi de repente alguma coisa, alguma falha, né? Vamos discutir isso um pouquinho mais pra frente. Aí ele vai dizer que os caras vão se aproximar, aquele negócio todo, mais 3, cada um com um farolzinho na mão, brincando, né? Fazendo lutinha Jedi, o MC Hammer cantando lá. E quando de repente,
ele vai dizer que aí eles começam a trocar uma ideia. Ele vai falar que eles se comunicavam, tá? Parecendo que era para nós inteligível. Ele vai dizer que é uma língua com barulhos e chiados, né? Então ele vai falar que se comunica de uma forma estranha, ele não conseguiu entender nada. Esses carinhas, Dudu, estão pesquisando o chão. Assim como quando ele estava lá cuidando das criações, aquele cidadão que estava com ele o primeiro, de 1,80m mais ou menos, chegou a hora que ele vai lá, pega o capim, dá uma cheirada, dá uma olhada assim e joga no chão. Tipo assim, que praga será que é essa que esses caras estão comendo? Né? Aí pega assim, dá uma cheirada, dá uma olhada, observa assim e joga no chão. Tipo assim, porcaria. E os caras estão fazendo a mesma coisa. Podia ter pego uma bosta numa vaca pra dar uma cheirada também. Talvez ele até achasse melhor, né, cara? Vai saber, né? Vai saber o que esses caras querem da vida, né? E aí eles estão ali, tá? Estão ali mexendo e com aquele farolete, passando no chão, como se eles estivessem procurando ou pesquisando algumas coisas. Tá? Estão ali mexendo. Tá. E aí ele vai dizer que quando ele tentou dar uma olhada, ver o que estava rolando, o que estava acontecendo, tentou ser curioso, né, Dudu? A galera foi e apontou a luzinha para ele. Ele vai dizer que nesse momento ele não sentiu mais força, sentiu fraco e se sentiu com a atenção dele reduzida. Como se ele ficasse anestesiado, Dudu. Como se ele ficasse anestesiado. Ele vai dizer que ele vai ficar de 15 a 20 minutos nesse lugar. No outro, quando ele estava cuidando dos animais, 1h30 mais ou menos. E ali entre 15 e 20 minutos ele vai ficar ali. Até que o cara que estava com ele fez sinal para ele, né? Fez um sinal para ele dar 4 voltas em torno do aparelho, Dudu. 4 voltas em torno do aparelho. Então, o que vai acontecer? Ele vai chegar lá em volta do aparelho, vai fazer a dança da chuva em volta do aparelho, só pode dar 4 voltas, né, cara? Vai rodando. E é interessante que os outros ETs, né, ou enfim, MC Hammers, que estavam ali, eles também davam voltas em torno do aparelho, só que de repente eles entravam no aparelho. Eles entravam no aparelho, dali a pouco entrava pela portinha aqui, dali a pouco eles apareciam lá atrás, como se fosse uma sacadinha que tinha o negócio ali, né? Ele fala de uma plataforma e tal, mas para resumir aqui, como se fosse uma sacadinha que tinha lá atrás. Então, o camarada ali, o Benedito, tá dando 4 voltas, né? E aí, assim, algumas culturas, a gente sabe que algumas culturas dá volta em torno de estátuas, em torno de monumentos, isso aí é para atrair sorte, né? Em algumas culturas. A gente sabe que, por exemplo, os egípcios, né, tem ali um antigo faraó, que eu não vou me lembrar o nome aqui, que é a tradição, quem vai visitar é dar 4 voltas em torno e fazer um pedido, e aí você pode ter esse seu pedido realizado, né? Agora, por que fazer o Benedito dar 4 voltas em torno da nave? Aí, meu jovem, é uma coisa que realmente não tem a menor explicação. Então, né, cara, não dá. O que o pessoal que pesquisou, tá? Que não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Então, o que o pessoal que pesquisou teve, assim, como opinião, alguma coisa que pode ter acontecido, né? Saber, era o que, cara? Era que eles, enquanto aquele cara dava a volta em torno da nave ali, do aparelho, eles poderiam estar fazendo exames nele com as luzes. Mas também não dá pra saber, né, cara? É um negócio meio esquisito. Mas assim, isso é um levantamento de hipótese apenas. Sim, não tem fundamento, assim, porque assim, vamos fazer o cara, depois que fez o cara alimentar todos os bichos, né? Ou seja, praticamente colocaram ele para trabalhar normal. Então, se fosse para fazer uma análise do Benedito, ali você tem uma análise muito melhor do que uma análise dele dando voltinha em torno da nave. Então, assim, não dá para saber muito bem o que era. Não dá pra então, não dá para entender. Eu penso que seja alguma coisa mais um lance cultural, entendeu? Alguma coisa meio, talvez, religiosa, alguma coisa de tipo... alguma tradição, porque vamos supor que essa civilização realmente exista,
nada impede que eles tenham uma certa cultura ou uma certa religiosidade. Então eles poderiam falar, olha, a gente simpatizou aqui com essa criatura, vamos fazer um ritual aqui do MC Hammer para que ele seja abençoado a partir de agora. E Kentucky's e 4 voltas do Kentucky's. Ou até mesmo, Dudu, quem sabe até mesmo, ele tá dando aquelas voltas ali, ele tá rodando ali, e o pessoal tá observando. Pode ser também, não sei, né? Mas vamos embora. Que seja o que for, que tudo fica na base da especulação, tá? O que vai acontecer? Ele vai dar aquelas voltas ali, aquele negócio todo, quando de repente os caras voltam, saem de novo. Abre a porta, eles descem, e aí eles vão começar a conversar entre si. Quem touches aqui, quem touches ali, conversa, aquele negócio todo. E o cara que tava outra vez faz um sinal com o Benedito. Tá? Chega aqui, grande, a gente precisa falar contigo. O canhoto chega, ele faz o quê? Pega o farol e pá, na cara dele. Mas é uma mania chata, né, cara? É uma falta de educação esse negócio de ficar jogando luz na cara dos outros. Às vezes eu tô dirigindo, vindo de Toledo pra cá, à noite e tudo, né? Que nem ontem eu chego tarde de Toledo. E tem aquele pessoal que vem na outra faixa ali com o farol alto, né? É uma falta de respeito. E o seu MC Hammer aqui toda hora, né, jogando o farol alto no rosto do seu Benedito. Isso é uma baita falta de sacanagem, né? Vamos dizer assim. E aí o que vai acontecer? Coloca de novo ali no rosto dele. Mais uma vez, Dudu, ele perde a noção do que está acontecendo, perde a noção de onde está, ele simplesmente apaga, tá? O MC Hammer joga ali e 1, 2, 3, bem dormido, o Benedito apaga de novo. Ele vai acordar, tá? Ele vai acordar, e aí quando ele tem noção novamente, ele vai se ver de volta junto do trator, Dudu, lá do outro lado, tá? Então percebam que aí, cara, esse lance que é o fogo. Tipo assim, o que aconteceu com ele nesses missing time, né, cara? Quando a time-lapse dele é bagunçada. Ele tá aqui, de repente o cara vem lá, quem touch, pá, pum. E aí o que rola com isso aí? A gente não sabe, ele perdeu esse tempo. A time-lapse dele é toda bagunçada, ele tem um missing time. E aí o que rola, né, a partir daí? Quando ele aparece de volta, o MC Hammer ainda fica com ele ali alguns minutinhos ainda. Pra ver, tipo assim, pô, vamos ver se não deu caca, se o cara voltou legal, pá. Voltou? Legal. O Benedito vai perceber que tá amanhecendo. Entendeu? Tá amanhecendo já. E aí, o MC Hammer pega o farolete lá, emite uma luz alaranjada, tá? Em direção onde estava o aparelho, onde estava a nave, que estava ainda no chão. Ele vai dizer que estava mais ou menos uns 2 km dele de distância. E quando ele olha, é difícil falar isso, né? Às 5 horas da manhã, quando está amanhecendo. Não dá para você dizer, não dá para você ter noção da distância que está. Né? Mas ok. Aí o que vai acontecer? Ele vai olhar lá na hora que ele aponta, na hora que o MC Hammer aponta lá, ele vê só a nave lá com o vermelho meio apagado, tá? Que vai responder na mesma intensidade. Ele faz o sinal com a luz, ela vai se responder também, verde, laranja e vermelho, aquela mesma característica que tinha, tá? E legal. Então, ela começa então a fazer sinal, não sei se estava ligando, não dá para saber o que está acontecendo. Preparando talvez para sair, né? Não dá para saber, tá? O tripulante e Benedito então deram 2 voltas em torno do trator, tá? É complicado, né, cara, esse negócio de dar volta, né? Parece que o MC Hammer tinha toque. Toque. Pode ser. Pode ser. Também é uma boa hipótese. Porque realmente não tem explicação, né? Pra que nós vamos ficar dando volta agora? Ó, já andamos em volta da minha nave, agora nós vamos andar em volta da sua. Sei lá. Pode ser que ele tinha pode toque. ser, mas pode ser uma tentativa de comunicação. Vai saber o que pode ser. Só que, assim, é incompreensível pra gente. Vamos lembrar que, assim, se existe uma civilização ou existirem outras civilizações, eles vão ter uma forma de se comunicar que a gente não vai conseguir compreender, né? É muito, muito difícil, eles não vão ter o mesmo pensamento que nós temos, né? Basta ver você pegar um animal, né? Você pega um animal, ele tem um pensamento, um jeito de pensar
completamente diferente do nosso, né? Talvez os animais mais próximos, né, o cachorro, o gato, a gente começa a compreender isso aí, porque várias pessoas estão sempre ali junto e tal, você começa a compreender. Mas o pensamento dele, a forma do cérebro dele trabalhar algumas informações é muito diferente da nossa. E aí talvez essa civilização seja exatamente a mesma coisa. Beleza, porra, vamos dar uma voltinha aqui, talvez isso seja, sei lá, uma forma de, sei lá, agradecer por aquela visita. Vamos dar 2 voltas em torno da sua nave aí, vamos agradecer. Não sei, tô imaginando uma complicado. coisa aqui, porque realmente na minha cabeça, quando eu li esse negócio assim, eu fiquei muito intrigado. Falei, cara, mas não tem o porquê isso, né? E geralmente os relatos que a gente escuta da ufologia são relatos que os alienígenas, eles são bem, como é que eu vou dizer assim? Não vou dizer humanizados, que não é esse termo correto, mas assim, eles têm um quê mais humano, né? Eles têm um pensamento meio assim, tipo, alguns até se comunicam, né, na nossa língua e tal, e falam, não, ó, é assim, papapá, papapá. Mas outros que não se comunicam, existe uma linguagem não verbal, uma linguagem corporal mesmo ali, que vai te trazer um quê humano, entendeu? Então, tipo assim, um gesto para apaziguar que você tá muito nervoso, então ele faz aquele gesto, né, para te acalmar, um gesto para isso, um gesto para aquilo, e a pessoa tem essa leitura. Mas esse caso aqui, esses seres ali, eles não têm esses gestos, né? Tanto é que, assim, para fazer esses gestos, na verdade, eles colocam uma máquina ali, ou uma tipo de lanterna no cara para controlar o cara. Então não tem assim um gestual de tipo assim, ó, vou me fazer entender por esse ser humano. Não, é tipo, eu vou controlar o cara e ele vai seguir isso aqui. E dane-se, vida que segue. E aí é complicado, ele vai dizer que eles vão lá, dão 2 voltas, o cara fala pra ele, agora eu vou subir, cantei pra subir. Cantou pra subir, né, Dudu? Cantou ali, igualzinho que fazia, né, rodeou ali 2 vezes, cantou pra subir, pronto, subiu, vai! E aí ele vai dizer que vai pegar aquela luz lá. Primeiro ele vai dar uma ofuscada, que é aquela falta de educação, jogar luz na cara dos outros toda hora. Cara, eu acho que eu passava o rodo nesse MC Hammer, viu, meu? Na primeira vez, na segunda vez que ele viesse meter a luz na minha cara, eu passava o rodo nele. Ah, vai se lascar, velho. Pra jogar a luz na cara da tua mãe, toda hora, que falta de educação. Porra, quer conversar? Conversa. Quer fazer um experimento? Troca uma ideia, porra. Não, eu quero fazer um experimento aqui. Ah, mas não sabe falar o nosso idioma. Então se lasque, vai estudar, porra. Mas aí é que tá, cara. Por isso que eu tô levantando essa lebre, assim, tipo, talvez seja uma civilização que eles não têm nada não sabe nada sobre a relação humana, assim, porque não tem explicação. O jeito que eles trataram o seu canhoto, ele realmente é muito diferente de outros relatos, né? É muito diferente. Não tem eu, pelo menos, não lembro, assim, de outro relato que seja parecido, né? Sim, mas porque, eu tô ali com o cara ali, o cara, não, pai, eu vou fazer... Aí, pum, mete o negócio na tua cara. Na primeira... Não, é lógico, pô, eu também ia falar, mano, vamos parar com essa brincadeira aí, Greg. 1,80 eu dá fico pra puto mim, quando cara. eu passo na frente, quando eu tô dirigindo, e daí passo por um carro que tem aqueles farol xenon, que aquilo é uma porcaria na vida do outro motorista, cara. Pelo amor de Deus... Eu já fico putaço da cara com o cara ali, pô, fazendo a dança da chuva, dando volta em torno do negócio ali. Aí o cara, pá, da lanterna, malandro. Na segunda eu passava ali o rodo, velho. Ah, malandro, ó, MC Hammer, vai pro chão. Não esqueça que ele tava te controlando, né, jovem? Não, mas passar o rodo é involuntário, cara. Passar o rodo é só de quem veio da favela. Passou o rodo. Se a maquininha do cara não tem lá, tipo, controlar o Cleitinho, controlar Cleitinho irritado. Aí, meu filho, já é. Olha, um bolachão lá, mas vamos parar com esse negócio. Vai colocar essa lanterna, mas vambora. Aí, vou pegar essa lanterna, vou enfiar na tua galáxia. Bom, aí começa aquele negócio todo, né, cara? Aí dá mais uma, pum. Aí diz que vai começar a subir, mais ou menos uns 20 metros, vai dizer que ele se distancia uns 20 metros na horizontal. E depois ele vai embora. Aí ele diz que depois a luz dele apaga, mas ele vê as luzes da nave aterrissar. Tá? Era mais ou menos isso, 5:30 da manhã, quando ele consegue ver o contorno do aparelho contra o céu, que está começando a clarear. Tá?
E aí ele vai perceber que aquela nave começa a se elevar. Tá? Levanta ali. Ele vai dizer que vê uma mecha de fumaça que aparece por baixo do aparelho. Então a gente vê que é em 1979, mas é uma nave mais antiga, é uma nave clássica, rebaixada, né, com fumaça. Né, a nave que utilizava na época era álcool. Combustão. Né, nave álcool, não era nave álcool. Álcool, é verdade. 5h30 da manhã saiu muita fumaça. Ela ainda estava com carburador ainda. Era uma nave Não clássica. tinha injeção eletrônica. Era uma nave clássica, né, com carburador. E ele vai dizer que aquilo ali começa. Ele corre aí, ele olha, cara, das 5 e pouco ali, ele volta para casa, né, onde vai ter outro empregado, outro funcionário, e tem um administrador, né? Ele chega lá, fala pra galera, pô, cara, aconteceu isso comigo. Ele pega, enche a carretinha de novo, volta para acabar os coxos, né? E ele vai trabalhar até as 10 horas da manhã, normal, comum. O companheiro dele, que é o outro trabalhador, diz que também viu a lâmpada vermelha do aparelho. Ele também viu as luzes da suposta nave. Aí tudo bem, isso aí provavelmente foi no domingo. Aí na quarta-feira, Dudu, acontece de novo. Ele tá lá trabalhando, até o patrão dele muda até ele de horário. Ele fala, não, cara, muito tarde, você pode ser perigoso, o cara pode pegar no teu pé aí, pode querer vir ficar fazendo dança da chuva toda hora contigo aí, você tá lascado. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar de horário. Aí diz que na quarta-feira, ele por volta de 5 da manhã, ele tá lá de novo fazendo o mesmo trabalho, tá? Fazendo a mesma coisa. E ele vai dizer que a uns 200 metros dele, por volta de 5h30 da manhã, ele vai ver aquela nave que vai estar numa altura baixinha, cara. Ele diz que estava 15 a 20 metros parada ali, a 200 metros dele. Aí ele diz que quando ele vê aquilo de novo, as luzes dela, ele volta correndo. Vai no trator e volta lá para falar com o administrador da fazenda, que era o Pedro Lobato. Que o Pedro já tinha falado para ele, cara, você vê qualquer coisa, você volta para casa, velho. Volta para casa e me avisa que nós vamos lá ver. Só que quando ele vai avisar lá para o administrador, o cara dá uma embaçada. Tava dormindo ainda, né? Então levanta, aquele negócio todo. E diz que eles vão ficar quase meia hora para voltar lá. Quando eles voltam, não tem mais nada, né? Os caras já tinham ido embora. Tá? Então, assim, é basicamente isso que vai acontecer, cara. Ele vai entrar, vai ter essa experiência com o MC Hammer, vai fazer a dança da chuva. E aí é complicado, Dudu. Esse é o caso, tá, do seu Benedito Canhoto, o caso em Caçapava Velha. Vamos lá, Dudu. Então, suas opiniões aí, suas primeiras impressões sobre esse caso. Vamos lá, Dudu. Ufologia de quintal. Sem mureta, hein? Lembrando que esse é ufológico, sem mureta. Não, o que eu fiquei impressionado com esse caso é porque realmente é um relato muito diferente de todos os outros que a gente pelo menos já falou aqui no Ufologia de Quintal. Eu não lembro de nenhum outro que seja parecido, né? Essa coisa de controlar a sua mente para você continuar fazendo o que você sempre faz, né? Meio estranho para mim, assim, tipo, vou controlar você para você trabalhar. Meio que parece que uma coisa assim que uma tecnologia feita por patrão, né? Tipo, o patrão vou dar um raio aqui no meu funcionário, pro funcionário trabalhar do jeito que eu sempre gosto que ele trabalhe. Trabalha, filho, que nem um zumbi aqui e não torna minha paciência. Então, pra mim, eu já achei esses ET os mais chatos da face da Terra. Pra mim, são os estagiários mais chatos do mundo. Porque, assim, não é que ele levou pra dar um rolê na galáxia, pra mostrar os mistérios da galáxia. Não. Pegou e falou, não, filho, nós viemos aqui pra ver você trabalhando. Porra, vai ser chato assim lá na Tonga da Mironga. Aí depois o máximo que fizeram foi dar 4 voltinhas em torno da nave. Pá! Não tem menor explicação pra mim. Né? Então, assim, esses ETs, eles são de fato, esses aí, ó. Se eles estiverem me escutando, vocês vão me desculpar, mas vocês são os mais chatos da galáxia. Os mais chatos. Eu acho que até os estagiários, aqueles que fazem cagada, são mais legais que vocês. Pelo menos eles tentaram ter um contato mais emocionante, assim, uma coisa mais picante, assim, digamos assim. Agora vocês não, vocês ficaram lá olhando e observando e, né, não dando tinha... volta em torno da nave. Fica dando esse raiozinho aí que ninguém merece, esse negócio. Merecia um rodo, tinha que tomar um rodo, MC Hammer tinha que tomar um rodo. Muito chato mesmo, assim. Pra mim, esses ETs são os top chatos, foram eleitos aqui pra mim, os mais chatos de todos os ETs que já visitaram a Terra.
Pra mim, por enquanto, ó concurso. Não tem MC nem Hammer e dizer. sua trupe e os Pô, piores. a gente já teve ET que desceu com corrente, cara. Pô, Já teve entendeu? ET Já teve Scorpion. ET que fez. ET A gente já Scorpion, teve ET Scorpion. A gente já teve ET que fez quase o que nem o Saci, que fez o Redemoinho. Pô, a ET gente Saci, já teve. ET Scorpion. Pô, a gente já teve uns ET, aí vem esse aqui com um raiozinho aqui pra ver o cara trabalhar. Não. Pelo amor de Deus. Você imagina você, ó, a maioria dos ouvintes do Ufologia de Quintal, a maioria dos ouvintes do Ufologia de Quintal escuta o Ufologia de Quintal na segunda-feira enquanto tá trabalhando. Então você que tá escutando agora enquanto você tá trabalhando, você imagina o seguinte, aparece um ET na tua frente pra te dar um raio pra você continuar fazendo o que você tá fazendo agora, que é trabalhar. Tem graça um negócio desse? Não tem graça, não tem graça. Você vai me desculpar, mas são os ET mais chatos da galáxia, se for eleito. Mas, mudando de assunto, o Benedito, ele fala que depois o pessoal foi entrevistar ele, né, e pergunta se ele sentiu alguma diferença e tal, não sei o quê. A única diferença que ele relatou que ele sentiu foi que ele se sentiu mais disposto e que ele era um cara meio tímido, que ele conseguiu falar melhor, que ele se comunicava melhor e tal, não sei o quê. Mas que ele não teve nenhum efeito colateral, né? Então, apesar dos caras ser chatos, eles não deixaram nenhum efeito colateral. Essa história ficou, né? Pelo menos, né? Pelo menos. Então, essa história ficou. Eu, sinceramente, Cleiton, assim, eu nessa aí já vou cravar que eu não sou believer, tá? Porque, assim, como é um relato que foi só do Benedito, pra mim, alguma coisa na cabeça dele ali, ele não tava num dia legal. Entendeu? Eu tenho, assim, não tô dizendo que ele tá mentindo de jeito nenhum, não tem como afirmar nada, mas assim, eu acho que ele deve ter tido alguma coisa ali, e de repente o companheiro dele falou assim, cara, eu vi uma luz mesmo, mas falou mais assim, pra, tipo, não vou deixar o cara sozinho nesse relato aí, pra não deixar o cara se sentir meio ruim, entendeu? Então, pra mim, eu vou ficar no not believer aqui, nesse caso aqui, mas se for verdade, esses ETs que me aguardam, tá? Esses ETs que me aguardam, porque isso não vai ficar assim, não. Você não pode vir aqui pra Terra ficar mexendo com as pessoas. Não é assim que funciona o mundo, ficar jogando não. Luz na cara do outro. Ficar jogando luz na cara do outro. E você que dirige e dá luz alta, você também, olha... merece um rodo também. Merece um rodo também. Pô, que isso. Hoje o discurso de ódio foi bonito, hein? Merece um rodo também. Pô. Você que então tá bom. Você que tá Mas nos ouvindo, isso, Cleiton. Então, assim, Dudu, pra você que tá nos ouvindo aí, não tem noção do que é um rodo, procure no YouTube Mussum dando rodo. Mussum passando rodo. E você vai ver como é que funciona o negócio. Um rodo a lá Mussum merecia o MC Hammer aí. E eu também vou deixar também... não, eu não vou deixar nada. Você pesquisa depois lá, MC Hammer, pra você ver se a descrição da roupa do ET do Benedito não parece com a calça do MC Hammer. Você vai ver que parece... Você que é mais antigo, você vai lembrar. Você que é mais novo, é só pesquisar lá no Google MC Hammer e suas calças douradas. Com 2 M's, hein? Você que é novo, Hammer, é H-A-M-M-E-R. Isso aí. Tá? MC Hammer. Você vai ver lá o MC Hammer, lá a roupa dele, se não era igual. Bom, o que eu vou dizer, Dudu? Eu, nesse caso aí, cara, eu sou believer. Meu Deus do céu, olha só. Ô, Brasil, voltou da dengue, mas voltou igual, hein? Não, pô, isso aqui é um caso inédito. A believidade é inédita. Por que, cara, que eu sou believer, velho? É coisa assim, Dudu, muito surreal pro cara inventar, velho. É muito surreal, né, cara? Meu amigo, eu já vi gente inventando cada coisa. Não, assim, eu não vou dizer. Você sabe muito bem disso. Sim, eu não vou dizer que é impossível inventar. Nós conhecemos algumas pessoas que inventam até umas horas. Mas assim, né, Dudu, o que acontece? Eu acho a história coesa em muitos momentos, em muitas coisas, tá? Na questão, por exemplo, dos caras... Por quê, cara? O Canhoto, ele era um cara esperto, mas ele frequentou só até o 3º ano da escola. A característica de algumas ações dos supostos ETs são de pesquisa, Dudu. Que alguém que estudou até a 3ª série, morava na fazenda, cuidava de animais, não está acostumado com uma rotina dessa de pesquisa nesse contexto. Não, isso aí é minha opinião. Sim, tá? Tô brigando ainda não. Não, então assim, e aí o que eu acho isso uma parte coesa do relato, entendeu? É você relatar algo que você não está acostumado
mas que hoje nós percebemos e sabemos que é uma rotina de pesquisa. Tanto que quando o pessoal da Sociedade Brasileira sobre Discos Voadores vai fazer a pesquisa, na hora eles já se tocam. Pô, cara, isso aí é comportamento de quem está fazendo pesquisa. Então, assim, eu sou believer. Eu só acho que esses ETs eram chato pra cacete, folgado. O MC Hammer merecia um rodo a la Mussum. Merecia um rodo a la Mussum Forever. Né? Então, assim, mas eu acredito sim que aconteceu. Eu acredito nisso, porque eu penso assim, Dudu, tem tanta civilização aí fora, tanta possibilidade que é aquilo que você disse. Algumas parece que tem mais proximidades, outras parece que tem. Tem um caso muito interessante que talvez nós façamos aqui, eu não vou dar spoiler, né? Então, assim, mas aí você vai ver também que existem civilizações que não tem nenhuma humanidade, cara. É muito diferente. Tá? Então, assim, eu acredito. I'm believer no MC Hammer. Quem testes, on. Vamos embora, então. Bom, Dudu, Tá vamos certo. lá. Vamos lá, então, Dudu. As saudações finais, beijos finais aí aos nossos ouvintes. Bom, vamos lá, menino Cleiton. Vamos mandar um salve aqui, ó, porque essas 2 semanas que a gente ficou parado aí, né, teve uma galera que mandou mensagem pra gente no Instagram e perguntando se a gente tava bem. Pô, o mais legal foi isso, sabe? A gente perguntando se a gente tava bem, se preocupado. Tipo, vocês estão bem? O que aconteceu que não teve podcast e tal, não sei o quê. Aí a semana seguinte a gente também acabou não publicando o podcast, porque a gente não tinha condições mesmo de gravar, a gente tava muito ruim mesmo. E aí teve gente que foi lá e falou, pô, ó, vocês estão bem, caramba, olha, que legal e tal, não sei o que, melhoras pra vocês e tal. E aí eu quero mandar um abraço aqui, tá, pro JR and Joko, que eu acho que deve ser o cachorro dele, o Júnior, né, que mandou uma mensagem aqui pra gente aqui. Teve o Gabriel que mandou mensagem pra gente, o Henrique, o Ricardo Bin. O Ricardo Bin mandou até com os 2 perfis deles aqui. O Léo Luz Fotografia, que é um cara, um fotógrafo de mão cheia, mandou pra gente, até falou, pô, tô escutando aqui vocês aqui. O Thiago Brave, que isso aqui é de casa, né? Isso aqui é de casa. O Thiago, o Gregório mandou mensagem pra gente. A Isabelle, pô, a Isabelle mandou aqui mensagem aqui pra gente aqui. Pelo que dá pra ver no Instagram dela aqui, ela trabalha com a saúde, sabe? Pô, daí ela perguntou aqui, falou, pô, vocês estão bem e tal, não sei o que. Daí eu falei, pô, tamo ruim aqui e tal, não sei o que. E, cara, ela deixou até uma recomendação pra mim aqui, falou, ó, toma bastante água e não sei, ó, o que ela mandou aqui, ó, hidratação via oral, repouso, antihistamínico pra coceira de dengue. Fique com Deus, estou orando por vocês, beijos para os dengosos. E depois mandou outras mensagens aqui e tal, não sei o que. Pô, muito obrigado pra Isabelle, tá, que mandou essa mensagem pra gente. E teve outro pessoal aqui, o André, o Mark, o Matheus, a Paula e o Dalton, né, o grande monstro, queridão, gente demais boa, aqui. gente não dá nem pra citar todo mundo aqui, gente. A Ângela, Claudião, monstro, tá? Tem um monte de gente que mandou mensagem pra gente. A gente agradece demais do fundo do coração. Desculpa não responder, não mandar pra todo mundo um abraço. Por essas pessoas que se preocuparam com a gente, mas tá tudo bem. Tá? Agora a Ufologia de Quintal voltou e voltou em peso. Ou melhor, voltou mais magrinho, né? Porque eu perdi uns 5 quilos nessa brincadeira. Cara, 2 semanas sem comer quase, né? Pô, 2 semanas sem comer, bicho. Porque eu tava tomando remédio pra não vomitar, cara. Eu também. Você fica muito mal, né? Não, e você não tem fome, né? Sim. Eu não sei você, mas assim, eu não conseguia. Eu comia porque eu precisava, entendeu? Porque eu sabia que eu precisava. Mas assim, fome, meu amigo. Água, eu não conseguia tomar água, cara. Porque a boca fica amarga. Eu fiquei 2 semanas tomando Gatorade, cara. Porque daí o gosto da água fica tão ruim. Sim. Aí eu tomava Gatorade, tomava refrigerante. Porra, eu tava oscilando ali entre Gatorade de laranja, tangerina e Gatorade de uva. Eu tomei um monte de maracujá, porque daí eu queria que anulasse o gosto amargo, sabe? Que daí o de maracujá eu gosto bastante. Mas enfim. Mas vamos lá, Cleiton. Um abraço para todo esse povo aí, tá? O Ufologia de Quintal voltou para aterrorizar a sua vida. Então, boa semana para vocês, tudo de ótimo. Não esqueça, tá? Se quiser, compra uma camisetinha no ufologiadequintal.com.br. Aproveita que são os últimos dias de lojinha. Aí, ó. Aí, aproveita, são os últimos dias de lojinha. Queima de estoque.
Exatamente. Um abraço pra vocês. Um abraço pra você, menino Cleiton. Bom, gente, então é o seguinte, um beijão para todos vocês que estão nos ouvindo. Em especial, né, toda a galera do nosso grupo do Telegram, toda a galera do nosso grupo ali do Instagram, todos vocês que estão nos ouvindo. E eu queria também mandar abraços especiais ao Léo Luz Fotografia. Esse cara é muito gente boa, parceirão, tá sempre ouvindo mesmo ali o Ufologia de Quintal, né, tá sempre conosco ali. Queria mandar também um abração pro Rodrigo Viana. Rodrigo Viana, que é um tatuador de mão cheia, hein? Rodrigo Viana, eu ainda vou ter uma tatuagem do Rodrigo ainda. O cara é fera demais, é muito fera. Tá? Pro Ricardo Bin, pro nosso memeiro oficial, né? O Bin que é gente boa demais, tá? Um abração para toda a galera ali, um abração pro Tio, um abração pro Jeff, um abração pro Rony, um abração para todo mundo, sintam-se abraçados. E até a próxima semana com mais um episódio do seu podcast preferido, tá bom? Então a todos vocês, um beijão no coração, fiquem com as bênçãos do Criador e não se esqueçam, quem procura, acha.